Olá, minhas amigas e meus amigos, sassariqueiras e sassariqueiros, alegrias, muitas alegrias. A gente fica vendo as pessoas mudando de posição, como o camaleão muda de pele, como o camaleão muda de cor. Agora a notícia mais recente é que os evangélicos neopentecostais estão abandonando o barco. Já um momento tardio, já deviam ter abandonado antes, porque geralmente os ratos são os que primeiro abandonam o navio. No caso dos evangélicos, eles estão retirando o apoio a Bolsonaro. Estão se afastando de Bolsonaro. Os pastores e bispos de diversas denominações religiosas neopentecostais estão se afastando, fugindo do Bolsonaro como o diabo da cruz. Aliás, falando em cruz, a cruz que a gente carrega para poder fazer estes vídeos e este canal é pesada, por isso que a gente divide ela com vocês. Eu quero pedir que deem like, não se esqueçam de dar like no vídeo se estão gostando, de fazer comentários para provocar o engajamento do algoritmo e tornem-se membros. Ser membro é muito importante. Não esqueçam de enviar o Pix, olha o Pix aí embaixo. Mas passado este momento comercial, cultural, voltemos a esta posição esdrúxula, mas não tão esdrúxula dos evangélicos. Ela é mais comum do que se pensa. Desde que o mundo é mundo, os sacerdotes, os xamãs, os feiticeiros, os bruxos, de cada tribo, de cada clã, sempre têm um poder político. Os xamãs dos índios americanos, os pajés brasileiros, os pastores evangélicos, os cardeais da Inquisição, todos eles, todos os rabinos das tribos de Israel, todos sempre almejaram o poder. A religião e o poder sempre andam junto. A Igreja Católica dominou o interior e ainda domina o interior do Brasil com muita força. Domina o Brasil, a instituição católica é gigantesca. Está perdendo terreno para os evangélicos, mas tem muito ouro e muito poder ainda, muitas raízes profundas na sociedade brasileira e na história do Brasil, junto ao poder. Nenhum governante dá um passo sem ouvir o pajé, o morubixaba, o xamã, no caso o cardeal, o bispo. Tem que ser tudo de acordo. Sem contar que muitas vezes os governantes procuram estas pessoas como feiticeiros, como oráculos. Já visto o caso de Fernando Collor de Mello, que mantinha nos porões do palácio um verdadeiro terreiro xamânico, holístico, estranho e até mesmo satânico. Ou seja, mesmo na aldeia mais longínqua da África medieval, na Idade Média aconteceu na Europa, na África era apenas 1300, 1200, nem se contava o tempo no calendário católico. Mas desde aquele tempo, nas pequenas aldeias, o feiticeiro, o oráculo, o sacerdote comandava a aldeia. E geralmente era o chefe da aldeia. Entre os índios a mesma coisa. A palavra do pajé. E assim por diante. E é o que acontece hoje no Brasil. Os evangélicos disputam o poder político. Criam sua bancada própria na Câmara, no Senado, disputam até mesmo vagas nos ministérios. Querem orientar a política brasileira, impor seus dogmas, sua maneira de ver o mundo, seus oráculos, suas profecias. Faz parte de todas as religiões dividirem o poder, almejarem o poder, chegarem ao poder. Com Bolsonaro foi a festa neopentecostal. Michele, ridícula, ajoelhada, clamando, sem fé nenhuma, apenas fazendo palhaçada, apenas representando para uma comunidade crente, honesta, que acreditava que Michele Bolsonaro era de Jesus. Ou era de Jesus, na verdade, ela é de Zé. Não é Zé Pilintra, é Jesus. Bispos impondo a mão sobre a cabeça de Bolsonaro. Presidente da República, o chefe da República, o executivo mor, era dominado com a mão sobre o chakra coronário, colocado por bispos vulgares, medíocres,
pecadores, mas que tinham ascensão e poder sobre a presidência da República. Foi a festa. O governo Bolsonaro foi a festa do que há de mais reacionário, de mais conservador na religiosidade brasileira. Com o fim do governo, essa gente não quer perder o espaço. Já se afasta de Bolsonaro, ele pegou lepra, ele está com a peste. Bolsonaro é um perigo, não queremos associar nosso nome a ladrões, a quadrilha, a escândalos. E fazem muito bem, o exército já está saindo de baixo, a igreja, seja ela pentecostal ou católica, também já está saindo de baixo. Bolsonaro vai ficando cada vez mais isolado. É questão de tempo dele parar na cadeia sem ninguém chiar, ninguém reclamar. Já há uma especulação de que as Forças Armadas não se oporiam à prisão dele. Não diriam nada, vai preso porque a justiça determinou. E aí o que fazem os evangélicos hoje? Se aproximam de Lula. Começam a se chegar ao governo Lula, por oportunismo, para estar junto do poder, para tentar tirar seu naco do poder. Não apoiam mais Bolsonaro, mas mantêm a pauta conservadora da vida deles. Contra a homossexualidade, contra o aborto, contra a descriminalização da maconha. A pauta conservadora que faz parte da religião deles. Faz parte dos dogmas religiosos. Eles têm direito de dizer o que eles são contra. Eu posso discordar deles, mas é um direito democrático, de tolerância religiosa, de exercer sua ideologia. O que não é direito é apoiar um governo fascista como fizeram. É apoiar a morte naturalizada como fizeram. É apoiar ladrões e corruptos como fizeram. E agora estão tentando sair de baixo, largando o Bolsonaro no meio da estrada. Por quê? Porque o oportunismo político das igrejas sempre esteve presente na história da humanidade. No tempo dos faraós, os sacerdotes dos faraós eram as pessoas mais importantes à volta do faraó. Isso vem de longe, de longa data, e não vai mudar. Fé é uma coisa, mas religião e política andam sempre de mão dadas. Podem ter certeza disso. Mas nós também continuamos de mãos dadas. Mesmo em regimes onde não houve religião, como a União Soviética, o partido funcionava como religião. Quem assiste à série Chernobyl vê como o partido impunha, como dogma, as decisões do partido. Era como se o Papa falasse e excomungasse, no caso deles, fuzilavam ou metiam na cadeia quem fosse contra as ordens do partido. O partido substituía a religião e as pessoas acreditavam piamente nisto. O processo democrático abre espaço para o livre pensamento, para diversas correntes. Não é mais o xamã que manda, o bispo, o cardeal, não é mais o feiticeiro, nem o dirigente do comitê central. Quem manda é a voz do povo, criticando, sobretudo agora numa era cibernética, com a internet e com a web. É uma forma virtual de dizer a vocês: ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.